Opa, um bom dia, a paz do Senhor a todos. Quero lhes desejar uma ótima segunda-feira. Vim aqui para falar algo sobre a palavra de Deus e quero falar sobre a amizade com Jesus. E o texto que nós estaremos lendo é João, capítulo de número 15, versículo de número 14, que diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Certo? Aqui uma palavra, essas são as palavras de Jesus muito animadoras, porque Jesus nos apresenta a possibilidade de nós sermos os seus amigos sob a condição de estar fazendo aquilo que ele manda. Bom, parando para pensar sobre a condição, nós podemos pensar se nós aplicássemos essa condição às nossas amizades, o que resultaria? Por exemplo, se você chegasse hoje no seu amigo, na sua amiga e dissesse para ele assim: você vai ser só será meu amigo, você só será minha amiga se você fizer aquilo que eu quero, aquilo que eu mando. Então a conversa assim promoveria mais sentimentos de desunião do que de união, né? De inimizade do que amizade, um desejo maior por afastar-se do que de se aproximar. Porém, no caso de Jesus é diferente. Por quê? O que Jesus nos tem mandado? Os seus ensinamentos são mandamentos do Pai. Jesus tem mandamentos que são ensinamentos e os seus ensinamentos são mandamentos do Pai. Jesus não fala de si, Jesus fala daquilo que é de Deus, da vontade de Deus, de sua obra e dos seus mandamentos. No capítulos anteriores, por exemplo, do capítulo 12, versículo de número 49, nós vemos Jesus dizendo assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então Jesus está dizendo: o que eu falo porque não falo de mim mesmo, falo porque o Pai mandou, falo a maneira como ele mandou eu falar, e aquilo que ele falou eu tenho falado. Então, fazer o que Jesus manda, na verdade, é fazer a vontade do Pai, é realizar a obra do Pai e atentar para os mandamentos que o Pai tem dado através de Jesus, certo? É diferente de nós, porque se nós propôssemos tal condição assim, daria essa confusão. Por quê? Porque nós estaríamos falando de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso querer. E aqui Jesus está falando da vontade do Pai. Aqui, quero usar essa diferença para falar sobre a diferença entre amor da amizade e os outros amores. Os outros amores, eles têm a origem, geralmente, pelo que o outro é ou pelo que o outro tem. Por exemplo, amor de pais para com os filhos ou de filhos para com os pais. Do pai para com o filho. O amor surge quando? O amor surge ainda na barriga. Né? Os pais têm afeição pelo filho ainda na barriga. Ainda antes de saber o sexo, se é menino ou se é menina. Ainda antes de saber tamanho, de saber cor, de saber o tipo de personalidade que desenvolverá, se é enérgica, se é uma personalidade calma. Amam por quê? Porque é filho. Da mesma maneira também, tem aquele amor que surge pelo que tem. Né? E aqui tem um amor entre homem e mulher, que surge a partir das características que o outro tem, daquilo que lhe atrai, daquilo que lhe deseja a aproximação. Eu falo por mim, como exemplo, do amor que tenho pela minha esposa. Então, existe algo nela que me atrai, né? O seu entendimento sobre livros, o seu entendimento sobre Bíblia, a maneira como pregava. E sua estética, eu também acho minha esposa belíssima. E isso, sim, também me atrai. É dos seus atributos que me atrai a ela, né? Que desperta isso em mim, nessa paixão. Mas no caso da amizade, já não. A amizade, ela é um amor que surge não pelo que o outro tem ou pelo que o outro é, mas pelo que o outro pensa e pelo que o outro crê. É quando dois ou mais têm uma visão em comum acerca de uma coisa que não estão nele, estão de fora. Então, quando pensam igual, quando creem igual, quando sentem igual ou veem igual a respeito de uma coisa, ali surge o sentimento de amizade. Para sermos amigos de Cristo, o que nós precisamos ter em comum? A mesma visão que Jesus tem do Pai. Né? O mesmo interesse que Jesus tem de cuidar dos interesses do Pai. Jesus Cristo mesmo diz em João 4,31 que a sua comida e a sua bebida, o princípio de vida, o princípio de existência era fazer a vontade do Pai e realizar
a sua obra. Nós conhecemos Jesus, a oração de Jesus no Getsemane. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. Então Jesus tem esse olhar de amor ao Pai, esse olhar de afeição, esse olhar apaixonado pelo Pai, de fazer, de querer fazer a sua vontade. Onde nós vemos que o que nós temos que ter em comum com Cristo? Olhar para Deus Pai, conforme Jesus olhava, né? Entender que Ele é o centro, né? E colocá-lo como centro de nossa vontade. Fazer de Deus a essência de nossa vida, o nosso norte, a nossa direção. E quando eu digo fazer, não é que ele já não o seja. Na verdade, Deus já o é. Está escrito, Atos dos Apóstolos 7:24, que ele não é o Deus que pode ser servido por mão de homens, como quem precisa dele. É ele que dá a vida e o fôlego a todos. Então, na verdade, nós precisamos nos fazer entender que colocar ele como lugar que já é dele, de essência de vida, de direção de nossos passos, de direção das escolhas, é o que nos tornará amigo de Cristo. Então, para ser amigo de Jesus, nós precisamos, para ter esse tipo de sentimento, né, com o Filho de Deus, é ter a mesma visão que o Filho tem a respeito do Pai. Nós precisamos olhar para Deus da mesma maneira como Jesus olhava. Então, fazer de Deus o centro de fazer a essência de nossa vida, de nosso ministério, de nosso propósito, onde não colocamos Deus mais, né, mas colocamos Deus primeiro, né, que é a recomendação bíblica. Então tá aí. O que eu quero dizer é isso. Primeiro, para sermos amigos de Cristo existe uma condição. E esta condição é cumprir os seus ensinamentos, que são mandamentos do Pai, coisas que Cristo não falou de si mesmo, mas falou daquilo que o Pai falou. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que Cristo fez. E quando nós amamos a Deus de todas as nossas forças também, e também teremos o mesmo alvo em comum, a gente de fora em comum, teremos o mesmo pensamento que Cristo, teremos a mesma vontade que Cristo. Então, assim nós também seremos amigos de Jesus. Quando nós tivermos esse alvo em comum, que é a vontade do Pai, seremos amigos de Jesus quando nós atentarmos para a sua vontade e nos atentarmos para a sua obra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e amém.